Convidar você então a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse. Nós estamos indo para a última carta. Apocalipse 3, de 14 a 22, a última carta que Jesus manda João escrever à igreja de Laodiceia. A partir do verso 14 até o verso 22, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, enriqueci-me, não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aquele que vencer darei o direito de se assentar comigo no seu trono, como eu também venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer mais uma vez por este privilégio, a liberdade que temos, ó Deus, de ler e expor a Tua palavra, de pregá-la, ó Deus, de proclamá-la. Vem com Teu Santo Espírito e com liberdade, ó Deus, entre nós. Dirigir a nossa mente, o nosso coração, a nossa razão e os nossos sentimentos, ó Deus, ao centro da Tua vontade. Que o Seu Santo Espírito, ó Deus, nos quebrante para nos formar a imagem de Jesus Cristo. Que Ele nos ilumine para compreendermos a Tua santa vontade. Nós te agradecemos mais uma vez no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Muito bem, meus irmãos, nós estamos vendo estas cartas que Jesus mandou João escrever às igrejas que existiram, que eram cidades verdadeiras, as quais ainda existem os sítios arqueológicos daqueles lugares. Igrejas que revelam o cuidado, o amor que Jesus tem pelo seu povo. Quando Jesus manda escrever, ele tem interesse, ele é aquele que anda entre os candelabros, as igrejas, e aquele que conhece as necessidades, os sonhos, os problemas que existem nas suas igrejas e que as sustenta em suas mãos. Nós vamos nos lembrar rapidamente que, por exemplo, Esmirna e Pérgamo foram duas igrejas que foram caracterizadas por estarem num ambiente hostil. Jesus manda falar: olha, eu sei que aí onde você vive, existe a sinagoga de Satanás, existe o trono de Satanás, e que você sofre muita perseguição e muitos problemas por isso. Nem por isso, um ambiente hostil é desculpa, é uma explicação para que a igreja falhasse. Apesar do ambiente hostil, dos problemas, das perseguições, das tribulações que ela enfrentava. Quando ele chega em Tiatira, ele nos mostra, por exemplo, que a igreja às vezes tem problemas que são internos. Os problemas que aquela igreja enfrentava, caracterizados pela Jezabel de Tiatira e pelos nicolaítas, que, infiltrados na igreja, criavam grandes problemas, pregando doutrinas, heresias falsas e levando o povo de Deus ao pecado. Chegamos em Sarde, igrejas que têm problemas que são de fora para dentro. Tiatira tinha um problema dentro, mas Sardes chegou a um ponto de afastamento do Senhor, que ela mesma era o problema. Ela era uma igreja que se dizia viva, mas estava morta. Era o que Jesus, quando caminhando entre ela e percebendo a sua vida, acabou afirmando sobre ela. Filadélfia é uma igreja que não tem uma reclamação da parte do Senhor. É aquela igreja que Jesus elogia o seu exemplo de fidelidade, mas exorta. É como se Jesus lembrasse: olha, quem está de pé, olhe que não caia. E a exortação à igreja de Filadélfia é exatamente essa. Você precisa manter-se fiel. Eu até lembro de falar muito sobre os boleiros, né?
que sabem que é entrar de salto alto. Quando você acha que está muito bem, que você já ganhou, e acaba sendo derrotado porque não se cuida corretamente. Laodiceia, esta igreja que nós vamos ver hoje, é o exemplo daquela igreja que está completamente afastada de Deus. Ou daquela pessoa que a Bíblia fala que conseguiu aniquilar o Espírito. O Espírito fala, entra por aqui e sai por ali. Ontem lembrava de um jovem que contava a experiência de sua vida. Criado na igreja, se converteu cedinho, aos 12 anos se batizou, aos 13 saiu da igreja. E foram 20 anos afastados da igreja, até que ele voltou, até que ele retornou. E lembrando que nesses 20 anos ele falou: pastor, eu fiz tudo errado. Tudo que o senhor imaginar, eu fiz de errado. Mas ele, com lágrimas nos olhos, lembrava como, em momento algum, ele fala, realmente, a gente explicando como é que funciona a salvação, como realmente, quando ele voltou para Jesus, ele percebeu assim que em todo tempo, em todo lugar, o Senhor o estava cercando. O amor de Cristo estava constrangendo a sua vida. De tal maneira que quando ele falou, foi realmente aquela gota d'água que transbordou meu copo 20 anos depois. Por isso incentivo a continuar orando pelo seu filho que está rebelde, pelo marido que não aceita Jesus, pela esposa que tem um coração duro, por aquele amigo que você sabe que está afastado, que precisa do Senhor. Ore. O ministério de convencimento do Espírito pode levar muito tempo, mas ele está agindo na vida das pessoas. Laodiceia é uma cidade muito parecida com a nossa. Para aquele tempo ela era uma metrópole, um entroncamento de muitas estradas que levavam para todos os lados do Império Romano. Era uma cidade muito rica, com muitas indústrias, e que transigiu. Ela, para se acomodar, para se conseguir conviver com o culto ao imperador, acabou se envolvendo com ele, abrindo mão, transigindo, se acomodando àquela situação, e por isso era uma igreja que vivia o seu tempo sem muitos problemas. Como nós vimos, Jesus sempre se apresenta às igrejas, e a esta igreja ele diz, no verso 14, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. A palavra Amém, os irmãos já sabem o que significa, né? Assim seja. É uma afirmação. E quantas as vezes que ele se apresenta dessa maneira, é aquele que afirma, aquele que decreta. E quando ele fala que ele é a testemunha fiel e verdadeira, ele está afirmando a sua onisciência de todas as coisas. Lembra que a cada igreja ele se apresenta como aquele que conhece a igreja, aquele que está caminhando no meio da igreja, aquele que está próximo e sustentando as suas igrejas. E ele termina dizendo a sua apresentação que ele é o soberano da criação de Deus, aquele que decide por si só aquilo que quer realizar. Isso significa, meus irmãos, que Jesus se apresenta como aquele que decide e decreta, baseado na sua onisciência e soberania. Isso é muito importante, porque a igreja, ela pode discordar daquilo que Jesus está dizendo. Ela pode, por exemplo, como neste caso, dizer assim, eu sou rico. E Jesus está dizendo, não, você é pobre. Mas a igreja diz, eu sou rico. Quem tem a verdade nesse caso? É Jesus, porque ele é a testemunha fiel e verdadeira, que sabe todas as coisas e que soberanamente afirma isso a respeito da igreja. Por isso que confessar é concordar com Deus, é aprender a olhar essa situação da sua perspectiva. E é muito importante identificar Jesus desta maneira, porque diante do relativismo dos nossos dias, alguém pode dizer assim, eu não acho, por exemplo, que tal situação é pecado. E aí nós precisamos saber o que é que Jesus fala a respeito disso. Se você quer resolver uma briga entre você e sua esposa, pare de dizer assim o que eu acho e comece a falar assim, o que que Jesus diria para mim, que sou o marido, para você que é a esposa, o que que ele diria para nós? Para a gente poder resolver um conflito.
não só entre marido e mulher, mas qualquer dois irmãos. Como a gente resolve essa situação? O que Jesus tem a nos dizer? Porque a palavra de Jesus é baseada na sua onisciência, na sua soberania, naquilo que ele decide e decreta. Lembrem-se que o que Jesus fala, o que Deus nos fala, não é apenas verdadeiro, é a própria verdade. Quando ele afirma, aquilo é a verdade, ainda que a gente discorde, ainda que a gente não consiga compreender muito bem. A sua palavra, então, continua sendo a verdade, a única regra de fé e prática. A igreja precisa compreender isso, e eu e você precisamos compreender isso diante dos dilemas que enfrentamos na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos familiares, na nossa existência no mundo, como discípulos de Jesus. Esse é Jesus, aquele que decide e decreta baseado na sua onisciência e na sua soberania. O que ele diz é a verdade. Mas quem é Laodiceia? Esta igreja fincada que existe numa grande metrópole rica, poderosa, mas que transige com tudo aquilo que desagrada ao Senhor. A partir do verso 15, João registra que Jesus diz assim: eu conheço as suas obras, que você não é frio nem quente, e eu gostaria que você fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, enriqueci-me, e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Laodiceia era uma igreja, ou Laodiceia vivia sem intensidade. Eu conheço as tuas obras, que você não é nem frio nem quente. Não ser frio nem crente, não ser frio nem quente, não significa não ter paixão. Não é isso. Tá? Não é esse sentimento de arroubo que toma conta do nosso coração, ainda que ele seja importante e muito bom sentir pela pessoa de Jesus. Mas não é isso que Jesus está falando para aquela igreja. Não ser frio também não é uma opção, tá vendo? Jesus não quer que a gente seja morno. É bom que seja frio ou quente. Não, Jesus não está dizendo que existe a possibilidade de um cristão ou de uma igreja ser fria. O que Jesus está dizendo é que você não é consistente. A questão é a intensidade com a qual você se relaciona, você vive, você serve a Jesus. Você não é intenso naquilo que você faz, você é dividido. Já namorou alguém que você tem dúvida se ele gosta de você? Já teve um namorado assim? Que o cara não é... Eu me lembro de um casal que a moça reclamava que, terminada o encontro dos dois, ele deixou ela no ponto de ônibus. 10 horas, 11 horas da noite. Obrigado, aí, eu vou para minha casa, você vai para a sua. Né? Direitos iguais, eu acho que ele pensou dessa maneira. Mas assim, quando você ama, não é? Você faz umas loucuras, você demonstra, você comete loucuras, você acha que não precisa... tem até alguns descuidos. Eu lembro que namorava a Rosângela e ela morava, entre nós havia um cemitério, né? Ela morava de um lado do cemitério, eu morava do outro lado. E de vez em quando eu voltava do colégio, passava lá, batia na janela dela, oi, tchau, e descia. E como já era tarde da noite, 11 horas, 11 e meia, eu falei, eu não vou dar a volta no cemitério, não. E descia pelo meio do cemitério, né? Hoje, se alguém falar que vai fazer isso, eu falo, não, o amor, o cara fica doido, né? Porque essa intensidade vai mudando com o tempo, mas você precisa ser intenso. E o que Jesus está falando para aquela igreja é exatamente isso. É a questão da intensidade, da maneira como você não é radicalmente servo de Jesus, você não
o seu serviço, o seu amor, o seu cuidado não é consistente, não é firme. Lembra quando você fala um café intenso? Não é um café encorpado que faz a propaganda? Ele tem sabor forte, encorpado, de tal maneira que você sente claramente. Você chega no ambiente, tem aquele aroma que toma conta. Jesus está falando isso para aquela igreja. Você não é consistente no seu relacionamento com o Senhor. E por que ele fala que eu gostaria que você fosse frio ou quente? Porque se você fosse frio, a sua frieza é manifesta para todo mundo. Certo? Conhece crente frio? Não sabe onde está a Bíblia, não se interessa, vem de vez em quando, seu compromisso é descompromisso, é frio. Isso fica claro para todo mundo. Se você fosse quente, a sua quentura também se manifestaria para todo mundo. Quando você está ao lado de uma pessoa que é fervorosa, aquilo te atrai. Às vezes até te incomoda, né? Poxa, eu queria ser tão fervoroso como fulano, eu queria ser tão compromissado, eu queria ter essa palavra de compromisso com o Senhor. Então, Jesus está falando, se você fosse frio, eu saberia como tratar de você, eu chamaria você ao arrependimento. Se você fosse quente, eu ia estimulá-lo, como ele fez com a igreja de Filadélfia. Olha, não tenho reclamação de vocês agora, fique firme. Lembra que eu falei, né? Fique esperto, fique firme. Não diminua a sua caminhada. Só que a mornidão é uma camuflagem que disfarça o seu verdadeiro estado. Ser morno, conhece aquela história do copo meio cheio, meio vazio? Você pega um copo e um chega e fala, isso aqui o copo está meio cheio. Chega o outro, pega o mesmo copo e fala, o copo está meio vazio. Deixa eu encher, deixa eu completar para você, não é? E o que acontece com aquele que é meio cheio, meio vazio, que é morno, é que chega um crente novo e ele olha o crente que não é frio nem quente e fala, ser crente é ser assim. É vir de vez em quando, é não contribuir com nada, é orar só quando o problema se avoluma, aí eu peço oração, eu apareço, E aí, o morno faz isso, confunde. Especialmente o crente novo. O crente velho também fica confundido. Pega um crente novo, o morno, você fica assim, será que eu posso contar com fulano? Será que eu posso dar uma responsabilidade para ele? Nesse sentido, a gente podia pensar que João Marcos, por exemplo, na primeira viagem, era um crente morno. Vamos para a caravana, viajar, pregar o evangelho em todos os lugares. Aí, daqui a pouco, João Marcos, o que ele faz? Abandona a caravana. Volta para trás, deixa a responsabilidade pelo meio do caminho. O morno confunde todo mundo, não a Jesus. Você diz que é assim, mas Jesus sabe. Ele é a testemunha fiel, faz essa afirmação a respeito dessa situação. Então isso acontece quando as pessoas, por exemplo, amam algumas coisas do cristianismo. Então ele chega para nós e diz assim, olha, eu quero Jesus, mas não quero a igreja nem os irmãos. Aliás, esses dias a gente estava falando, né, que é mais fácil amar os próximos longe do que os próximos perto. Então vamos amar, e isso inclusive aparece nas cartas do diabo ao seu sobrinho aprendiz, né? Que ele fala assim, ó, ensine os crentes a amar o pessoal da África. Vamos investir dinheiro, vamos orar pelo pessoal da África e vamos investir nossas energias lá. Mas não amar aqui a irmã que está na minha frente, aqui do lado, que senta do meu lado na igreja. Então, esse tipo de mornidão. Eu amo Jesus, mas eu não quero o seu corpo, que é a igreja. Eu não quero o meu irmão, que foi salvo do pecado do mesmo jeito que eu fui, que está sendo trabalhado da mesma maneira que eu sou trabalhado. Eu quero esta igreja local, mas não quero compromisso com a igreja. Eu quero vir aqui cantar junto com o nosso grupo de louvor, eu quero vir nas festividades, ir no day camping,
mas eu não quero compromisso. Lembra que eu falei agora, olha, você pode orar, você pode servir. Não, lá de casa eu até oro, mas pôr a mão na massa, não. Isso é ser morno. Eu busco as bênçãos, mas não as orientações divinas. Vive de uma maneira distorcida. Faz até das coisas que são abençoadoras uma distorção. Eu cresci tendo uma caixinha de promessas. Nossa, era maior. Essa aqui. E as caixinhas de promessas era um instrumento muito interessante, mas apenas um instrumento. A gente tem escola bíblica dominical, a gente tem culto, a gente tem grupo pequeno, culto de oração, a gente tem revista para estudar, Bíblia para ler todos os dias, livros de autores que podem nos ajudar. E talvez a caixinha de promessas também seja uma possibilidade de você usar no seu crescimento, na sua organização da sua vida espiritual. Por exemplo, você pega aqui e diz assim, você abre de manhã, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém aí? Lógico. A gente então quer, posso pedir tudo o que eu quiser e me será feito. E esquece, por exemplo, que diz, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. A gente quer as promessas, mas não quer as orientações. Por exemplo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 29. Quantas pessoas já se converteram numa pregação deste versículo? Nossa, eu quero descanso para a minha alma. Nessa angústia, nesse problema que eu estou resolvendo. E esquece que ele fala assim, você precisa tomar o meu jugo. Você precisa aprender de mim. E essa distorção faz com que a vida cristã se torne morna, sem intensidade. Eu só quero as promessas, mas eu não quero o compromisso com o Senhor das promessas. Jesus está então falando para os seus discípulos, para a sua igreja, que é preciso desenvolver uma espiritualidade consistente, intensa. Isso significa manter um padrão de comportamento, de atitudes, de ação ao longo do tempo. Não é só no momento, como a gente fala, né? E por isso que a gente vê valor na tribulação, porque quando vem a tribulação, todo mundo se agarra, busca mais a Deus. Mas uma espiritualidade consistente, ela é desenvolvida ao longo do tempo. O crente começa a agir de forma coerente, estável e sem grandes variações. É ser perseverante em seus valores, objetivos e metas que tem na sua vida. É não ser levado por todo o vento de doutrina, como diz Paulo, ou ser levado por todo tipo de opinião que as pessoas têm. Chega no serviço é de um jeito, chega na escola é de outro, no meio da família é de outro, na vizinhança é de outra maneira, na igreja é outra personalidade ainda. Uma espiritualidade consistente, ela demonstra firmeza e confiabilidade nas suas ações. Firmeza, persistência, regularidade, confiabilidade, alcançar objetivos. Qual é o nosso grande problema? Tem crente que parece que vive a sua vida cristã como se estivesse indo na academia fazer exercício. Nunca completa, sempre vai começar na segunda-feira, nunca começa. Então, ser confiável, sua palavra ser sim, sim, não, não. Desenvolver-se pessoalmente. Sabe, meus irmãos, a gente perdeu, por exemplo, o desejo de ler a Bíblia toda num ano. Era um objetivo. Que hoje, que a gente chega assim, mas para quê? Eu lembro de um irmão que falava assim, eu tinha um irmão que leu a Bíblia, foi minha ovelha, ele leu a Bíblia no ano mais de uma vez. Mas ele tinha um genro que falava, para que ler desse jeito? Lê e não entende nada, não sei o quê. Só que ele criticava quem lê, mas ele mesmo não lia. E eu creio aqui que nós temos na nossa igreja, se eu fizer essa pergunta, para o seu coração aí, qual de nós tem feito pelo menos isso, de ler a Bíblia toda num ano, um objetivo, e alcançar? Primeiro dia do ano, vou ler de Gênesis 1 a 5 ali, no segundo dia, nem terminou janeiro.
Aí já perdi a conta onde é que eu estava, já perdi a sequência, porque falhou um dia, falhou dois, falhou três, e agora já não tenho mais sequência nisso tudo. Isso faz com que a gente se desenvolva, pessoal. Eu quero crescer. Eu tenho um objetivo na vida, e ser intenso é buscar esse desenvolvimento. Jesus era intenso. Ele pode ser, inclusive, assim, o nosso modelo de intensidade de espiritualidade. Por exemplo, ele vence o diabo. Mateus 4 conta a história de Jesus indo para o deserto durante 40 dias para jejuar, orar, e quando o diabo chegou para tentá-lo, ele citou a Bíblia. Isso é ser intenso. E é o intenso que pode vencer o diabo. O crente fraco vai ser derrotado. O crente fraco vai ser derrotado. Vai sempre ser derrotado pelo diabo. Mas o crente intenso, que usa, por exemplo, as armas que Jesus usou, vai vencer o diabo. Ele resistiu à hipocrisia dos religiosos de sua época. Jesus, quando ensinava no Sermão do Monte, dizia assim: vocês ouviram o que foi dito, o que está sendo ensinado por aí? Eu, porém, vos digo. E resistia ao ensino errado sobre oração, sobre ofertas, sobre jejum. E ensinava a seus discípulos: olha, vocês vão fazer estas coisas porque o Pai espera que vocês mantenham essa religiosidade, essa espiritualidade consistente, mas não vão fazer como eles. Vão fazer da maneira correta. E ele foi resistido por causa da sua espiritualidade consistente, ele foi resistido por esses religiosos que o acusaram, e quando eles acusam, eles insultam Jesus. A acusação não era apenas acusar, era insultar. Quando ele diz que ele era amigo de publicanos e pecadores, que ele era um insulto para aquele tempo, para aquela cultura. E Jesus viveu tudo isso. Mas é interessante que apesar dessa espiritualidade consistente, que traz resistência de alguns, que acusa o pecado de outros, Jesus era alguém querido pelos oprimidos e pelas crianças, que desejavam a sua companhia. Isso serve de lição para nós, porque às vezes a gente tem medo de ter a nossa espiritualidade de maneira consistente, porque eu vou ser recusado pelos meus amigos, que vão falar de mim na escola. O que aquela pessoa que é minha amiga há tanto tempo vai achar quando eu der uma opinião a respeito de um assunto polêmico? Jesus foi capaz de viver vencendo o inimigo, resistindo à hipocrisia, aos erros da sua época, e mesmo assim, ainda ter uma convivência agradável com aqueles que tinham necessidade. Então Jesus teve uma espiritualidade consistente, Jesus era intenso na sua espiritualidade, mas não era chato, tá? Nós fomos chamados para ser diferentes, não para ser chatos. E é possível ser diferente neste mundo. Aliás, nós fomos chamados para ser sal e ser luz, para estarmos no mundo dessa maneira. E às vezes nós nos tornamos insípidos. A nossa luz fica escondida embaixo da mesa. E isso é se tornar morno, sem utilidade para Jesus. Laodiceia era essa igreja, era essa vida que vivia sem intensidade. Mas também era apesar de viver sem intensidade, ela vivia satisfeita. Isso é que é pior. Vive sem intensidade, vive satisfeita. Você diz, sou rico, verso 17, sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A autossatisfação é um auto-engano, pois nos afasta de Deus. A cada dia, a cada momento, nós precisamos sentir uma santa insatisfação com a nossa vida. Eu poderia orar um pouco mais. Eu poderia conhecer um pouco mais. Eu poderia ser mais santo. Eu poderia ser mais correto. Eu poderia amar mais. É o que Jesus espera da sua igreja. Sabe que o nosso mundo criou, aliás, amanhã vai fazer 125 anos que Nietzsche morreu. Ele decretou a morte de Deus.
ele falou de uma sociedade em que Deus não era necessário. Isso é a morte de Deus. Não há necessidade. Eu entendo tudo, eu compreendo as coisas, a inteligência humana é capaz de criar uma sociedade melhor, e esse ser humano pode se autodesenvolver, chegando à sua autonomia. E nós chegamos depois de 100 anos, né, numa sociedade ególatra, que idolatra o seu próprio eu, que não precisa de Deus, que vive como se Deus não existisse. E existe, como nós chamamos, o cristão ateu. Ele é cristão, professa Deus, mas vive como se Deus não existisse. E é exatamente o que acontece com Laodiceia. Eu sou rico, eu não preciso de nada. Não preciso nem de Deus na minha vida. Nós precisamos compreender que essa igreja vivia sem arrependimento. É por isso que Jesus começa a chamar a atenção para ela. Você afirma que é rico, que tem ouro. Jesus vai falar, você precisa comprar o ouro de mim porque você acha que o que você tem é verdadeiro. Os irmãos já ouviram falar sobre ouro de tolo? Existe um metal chamado pirita que parece com ouro, mas que não tem absolutamente nenhum valor. Parece com ouro, mas não tem valor nenhum. E às vezes o fulano acha aquilo, grita que bamburrou, achei o ouro, e quando vai descobrir lá, descobre que aquilo não vale absolutamente nada. Aquilo que Laodiceia estava acumulando e achando que era rico, feliz, tudo mais, não valia nada. Ela estava se enganando. E por isso que Jesus chama ao arrependimento. Você precisa de vestes brancas, porque exatamente aquele que é onisciente, sabe a verdade sobre todos nós, decreta que o que você está vivendo é essa egolatria. Quando você diz que não precisa de nada, você precisa de pureza, de olhos que possam enxergar a verdade. Laodiceia precisa de arrependimento. Por isso que Jesus fala a ela, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Se você vive uma vida em que Jesus nunca te chama a atenção, em que o Espírito Santo nunca acusa a sua consciência, preste atenção no que você está fazendo. Porque Jesus repreende a quem ama. É a função dele fazer isso. Ele ama, ele repreende e disciplina aqueles que amam. Portanto, seja diligente, a partir do verso 19, seja diligente e arrependa-se. A necessidade da repreensão e da disciplina significa amor. Jesus ama quem ele repreende. Eu conheço pais que repreendem e disciplinam os seus filhos de maneira firme. Hoje de manhã eu tive até um exemplo disso, achei muito legal. E o filho aprendeu rapidamente. Também conheço aqueles pais que desistiram de seus filhos, ou porque não encontraram mais lugar de arrependimento, não ouviram mais um coração que é capaz de ouvir a chamada ao arrependimento, ou chegaram à triste conclusão de entregar seus filhos ao mundo. Falaram, olha, você está por sua conta e risco. Meus irmãos, isso é o que aconteceu lá em Corinto. O capítulo 5 lembra que fala daquele rapaz que teve um caso com a sua madrasta e não ouvia a orientação da igreja, e Paulo fala, olha, entreguem-no a Satanás, para ver se ele sofre no corpo, para que a sua alma seja liberta. Essa era a ideia. Então, quando a gente passa ou deixa de ter a repreensão, nós estamos sendo abandonados. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 1, quando Deus abandona aqueles que praticam deliberadamente a desobediência. Paulo fala, Deus os entregou às suas próprias práticas, Deus os abandonou em algumas versões. Quem Deus ama, Deus repreende, Deus apela ao arrependimento. E você vai se lembrar, como nós dissemos, que arrepender-se, ele traz consigo algumas características. Primeiro, a consciência do pecado. O que foi que eu errei? A contrição pelo pecado, se entristecer porque pecou. A confissão do pecado, nomear o pecado diante de Deus, até para saber o que é que eu tenho que mudar na minha vida.
Se eu peço perdão, me perdoa por tudo que eu faço de errado, eu não sei o que é certo, o que é errado na minha vida. Agora, quando eu peço assim, me perdoa porque eu menti, eu posso começar a tratar da mentira na minha vida. E a conversão do pecado, que é uma mudança de atitude para melhor. É por isso que a gente precisa ser diligente para se arrepender. Para não ficar só na consciência do pecado, eu sou pecador mesmo, mas não faz nada. Não ficar na tristeza pelo pecado e não experimentar a graça de Deus na nossa vida. Não ficar somente na confissão do pecado e abandonar a conversão do pecado na nossa vida. Todo arrependimento é digno de perdão. Todo arrependimento é digno de perdão. Quando se tem consciência do pecado, quando se tem contrição pelo pecado, quando se confessa o pecado e quando se converte do pecado, busca uma mudança para melhor. Esse arrependimento é digno de perdão. Não menos que isso. Menos que isso é você... Imagine que Jesus chegasse para essas igrejas e dissesse, tudo bem, você está fazendo coisa de errado aí, mas fica tranquilo, tá bom, continua aí. Eu repreendo, eu corrijo quem eu amo. Lembra do filho pródigo? Ou filho perdido? Ele cai em si. O que eu estou fazendo comendo aqui com os porcos? Eu não devia estar aqui. Eu tenho um pai que trata bem os seus empregados. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me levantar daqui e vou lá para o meu pai confessar o meu pecado. E a primeira coisa que ele faz diante do pai é, pai, eu pequei contra ti e contra os céus. Eu não sou digno de ser chamado seu filho, ser tratado como seu filho. E é este arrependimento que teve mudança de atitude, que largou os porcos, que voltou ao pai arrependido, é restaurada a comunhão. E é aí que Jesus diz, olha, aquele que vencer, e vencer exatamente isso, assim como Jesus foi obediente ao Pai e se assentou ao trono junto com o Pai, aquele que vence, aquele que é obediente a Jesus, e vai se assentar juntamente com Jesus no seu trono. É por isso que todas as igrejas receberam essa orientação. Ao que vencer, eu vou dar algo de especial. É esta igreja, meus irmãos, que Jesus... É possível chegar a este ponto, de isolar Jesus para fora da nossa vida. E mesmo assim Jesus ainda está dizendo assim, olha, eu estou aqui na tua porta, te convidando ao arrependimento. Eu estou aqui na tua porta, te convidando ao arrependimento para que a nossa comunhão seja restaurada. Para que a gente possa cear juntos. A coisa mais gostosa que tem é a gente poder sentar numa mesa junto com os amigos queridos e comer fartamente, e rir, e compartilhar, e celebrar. Jesus está dizendo que a gente vai poder fazer isso, está convidando a gente para isso. Se você tem medo de arrependimento, se você tem algo que segura o seu coração, para não voltar-se para Deus da maneira correta, quero te convidar hoje, que Jesus está falando hoje, através de Laodiceia, a mim e a você. Eu estou batendo na porta da sua vida. Aquele que decreta as coisas, aquele que é soberano, entende que precisa nos tratar desta maneira. Eu estou batendo a sua porta. Eu estou orientando, aconselhando você. Isso é um apelo de amor. Ele que poderia arrombar a porta, porque Ele é o soberano, está convidando você a abrir a porta para poder cear com Ele, restaurar a comunhão com Ele. Não permita que o pecado da idolatria, que o pecado da presunção, o sentimento de que você está
muito bem, mantenha você afastado de Deus. Eu quero convidar você nessa noite a abrir a porta do seu coração e permitir que Jesus entre e venha criar uma nova realidade, restaurar o relacionamento com você. O arrependimento cria essa nova realidade.